A tontura não é uma doença, aliás, não é sintoma de uma só doença, a labirintite. Na verdade, ela está presente em mais de 60 enfermidades e é a terceira queixa mais comum em consultas e perde só para a dor e a fadiga. Os dados são do Departamento de Otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. O caso acomete tantas pessoas que sábado é Dia Nacional da Tontura. E nesta semana, a associação está com uma campanha nacional de conscientização sobre o caso. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar ao vivo agora com a médica especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, a doutora Giane Oitícica. Muito bom dia, doutora Giane. Bem-vinda ao Manhã da Mais. Bom dia, muito prazer. Eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia, Bruna Quinalha. Bom dia, Rádio Mais. Eu estou aqui à disposição para falar dessa campanha. Muito bom dia, obrigada por atender o nosso convite. E, doutora, qual é a importância dela para a população que tem labirintite ou tontura, dessa conscientização, doutora? Bom, é importante a gente conscientizar as pessoas que sofrem de tontura ou da tão chamada labirintite. Por quê? Porque a gente precisa fazer um bom diagnóstico médico para, com isso, orientar o paciente para o tratamento mais adequado. Então, é importante a população não negligenciar os sintomas, que pode ser desde um simples desequilíbrio até uma vertigem aguda que leva o paciente acaba indo para o pronto atendimento. Eventualmente pode ser até o que a gente chama de derrame, por exemplo, um AVC, um ataque isquêmico transitório, que é quando falta sangue para o cérebro, né? Então, é importante o paciente se conscientizar e investigar, procurar um médico para fazer um bom diagnóstico e para ser orientado no tratamento, que varia caso a caso. Então, uma dúvida aqui, doutora, como diferenciar, por exemplo, se é um caso de labirintite, ele tem que ser frequente, às vezes as pessoas abaixam, levantam rápido demais, ou até mesmo sentam e levantam rápido demais uma cadeira, sentem uma tonturazinha, mas é só de vez ou outra. Como é que a gente diferencia o que é uma labirintite de um caso ocasional, por exemplo, ali de uma tontura? Bom, a labirintite é um termo muito antigo que foi cunhado no século passado para descrever uma síndrome em que o paciente tinha tontura por conta de infecção no labirinto. O labirinto, o órgão do equilíbrio. Então, as bactérias ou vírus penetravam e causavam uma lesão no labirinto. Só que isso é muito raro hoje em dia, por isso que o termo cunhado não é o mais adequado. Porque com o advento dos antibióticos, a penicilina em 1950 e os demais que vieram, isso aí ficou muito pouco frequente, né? Então, o termo correto é tontura, e dentro da tontura a gente tem várias causas. Por exemplo, essa que você citou, que o paciente levanta da cadeira e sente um mal rápido, né? Um desequilíbrio brusco, isso pode ser o que a gente chama de hipotensão ortostática, né? Quer dizer, na hora ali faltou um pouco de fluxo. Isso às vezes pode ter a ver com problemas do coração, com cardiopatias, né? Às vezes o coração falta o fluxo ali na hora de levantar, né? Ou não, às vezes pode ser no jovem pode ser uma desautonomia, por exemplo. Então, assim, precisa investigar e colher uma boa história. A história, ela nos traz 80% do diagnóstico. Às vezes é uma tontura quando vira na cama de um lado para o outro, e aí o tratamento é completamente diferente. O próprio médico pode fazer o tratamento em consultório, né? Que é o problema dos cristais. Às vezes é um problema metabólico. Às vezes essa tontura frustra que você está falando pode ser por estresse, né? Estresse, o paciente às vezes está estressado, está tenso, né? Pode ser da cervical também, né? Da musculatura. Então, o médico ele está habilitado ali, pela história, pelos exames complementares, para fazer um bom diagnóstico e definir é grave ou não é, né? Agora, para a gente saber se é do labirinto mesmo, geralmente é uma vertigem com náuseas e vômitos, né? Geralmente é o clássico do labirinto. E acomete aí, acho que uns 8% da população. De um modo geral, a prevalência de tontura na população, a gente fez um estudo de campo epidemiológico, gira em torno de 42%.
Uhum. E a gente sabe que o mais importante é procurar um médico, mas no caso de uma crise, né, aconteceu em casa, tô ali com meus familiares, o que essas pessoas devem fazer até chegar ao atendimento médico? Bom, aí depende da crise, né? Tem crise que realmente tem que correr porque o paciente vomita, não consegue ficar em pé, sentado, tem que deitar, quer dizer, aí realmente tem que correr. Mas, de um modo geral, a gente pede para o paciente respirar fundo, olhar fixo, né, para um ponto e se encaminhar para o pronto-socorro para poder ser tratado e sedado. Sedado porque, na verdade, muitas vezes a crise aguda, ela é uma assimetria, né? Quer dizer, existe uma diferença. Os labirintos são como pratos. Você tem 2 pratos de uma balança. Quando você tem uma crise de vertigem aguda, um desses pratos está para baixo e o outro está para cima. Existe uma assimetria, que a gente chama de desequilíbrio. Então, o médico no pronto-socorro, ele vai tentar compensar esses pratos da balança para o paciente ficar menos sintomático e ser adequadamente investigado. Uhum. E a doutora pode falar um pouquinho mais sobre a Semana da Tontura? Sim, então a Semana da Tontura vai ocorrer dos dias 17 a 22 de abril. Né? É uma iniciativa da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucofacial para conscientizar a população que tontura é coisa séria e precisa de um diagnóstico médico. Uhum. E a gente também está celebrando os 10 anos da Lei do Ato Médico, que é a Lei 12842, né? Que reforça essa necessidade de um bom diagnóstico até para o paciente não ser submetido a tratamentos desnecessários, né, custos desnecessários, quando na verdade, muitas vezes não foi feito o diagnóstico adequado e aquele tratamento não vai funcionar por causa dele. Uhum. E eu gostaria de agradecer, doutora, a sua disponibilidade em conversar hoje com a gente ao vivo aqui no programa Manhã da Mais. Muito obrigada pelas informações e tenha um ótimo dia. Eu que agradeço a vocês pelo convite e a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Facial pela iniciativa. Obrigada, Bruna. Muito um abraço, obrigada. Bom dia. Bom dia. Conversei então ao vivo aqui na Rádio Mais com a médica especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, doutora Giane Oitística. Você pode conferir novamente essa entrevista no nosso site.